A Neoenergia foi uma das ações que mais ficou lateralizada nos últimos 5 anos. A ação só andou de lado. Entretanto, pessoal, existe uma máxima no mercado financeiro que você não pode de maneira alguma questionar. A cotação de um ativo sempre irá seguir os seus lucros. E olha só como está a lucratividade da Neoenergia nos últimos 5 anos, pessoal. Saindo de um lucro de 1,5 bi em 2018, alcançando agora a cifra de 4,7 bi em 2022. E vocês sabem muito bem, pessoal, que a cotação de um ativo ela sempre vai seguir a sua lucratividade. A gente vê uma discrepância muito grande quando a gente fala hoje de Neoenergia. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer uma abordagem dos principais pontos do resultado. Eu vou te explicar por que a Neoenergia tem importância não só financeira, mas também estratégica dentro da carteira de investimentos de longo prazo de um investidor pessoa física. Pessoal, nesse vídeo a gente vai ver a questão dos dividendos da Neoenergia e também vamos fazer o valuation adaptado para a realidade da ação, utilizando aqui os múltiplos históricos da Neoenergia para saber quanto que ela deveria custar de acordo com o método de Benjamin Graham. Tenho certeza que essa análise ela vai abrir os seus olhos para esse ativo que ele está simplesmente sendo totalmente negligenciado pelo mercado financeiro. Vocês vão ver que existe muita qualidade aqui, também um forte potencial de valorização e uma boa perspectiva de pagamento de dividendos. Lembrando que o controlador dela é a Iberdrola. E a Iberdrola ela tem um payout médio na casa dos 60% das suas controladas. Atualmente a empresa está alavancada, está pagando poucos dividendos, mas a gente sabe que as perspectivas são de queda na taxa Selic. A baixa alavancagem futura da Neoenergia vai abrir espaço para um dividendo gigantesco a longo prazo. Eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo. Pessoal, se essa análise te ajudar, considere se inscrever aqui no nosso canal para fortalecer a nossa comunidade, ativa o sininho para receber novos vídeos e deixa um comentário para a gente ganhar visibilidade aqui nessa plataforma, é tudo que eu te peço. Bom, pessoal, a galera da comunidade já está ligada que um dos primeiros indicadores que eu costumo olhar aqui no Status Invest é a margem líquida, para saber se o ativo está ganhando eficiência a longo prazo, se o operacional dele está rodando bem. Então a margem líquida já demonstra para nós se a empresa está no caminho certo ou está no caminho errado. Quando a gente olha para a Neoenergia, a gente percebe um ganho de eficiência muito forte a partir de 2017, que é quando a Iberdrola faz a aquisição da Neoenergia. O que vem acontecendo com a Neoenergia é o que aconteceu com a CPFL Energia há alguns anos atrás. Ela foi comprada lá pela State Grid e foi feita toda uma arrumação da casa, refletindo em um forte ganho de eficiência e rentabilidade do ativo. Pessoal, o primeiro ponto de atenção é que o resultado está fortemente impactado por eventos não recorrentes, que foi a permuta de ativos que a Neoenergia realizou com a Eletrobras e também o fechamento da operação junto ao Fundo Soberano de Singapura. E aqui eu já queria destacar para vocês um ponto de atenção muito importante. Pessoal, o que acontece é o seguinte, a Iberdrola, que é a controladora da Neoenergia, é uma empresa que possui mais de 170 anos de atuação no setor elétrico e uma empresa que atua em dezenas de países. Então é um conhecimento bem sólido, né? Enriquecido com diversificação geográfica e muito tempo atuando nesse mesmo setor. Então a empresa ela sabe muito bem aquilo que dá certo e o que não dá certo. E ela utiliza essa expertise para fazer excelentes negócios ao redor do mundo. Então, quando ela faz esses movimentos de permuta de ativo, passando para a Eletrobras alguns ativos que ela considera não tão interessantes no portfólio dela e pega alguns ativos da Eletrobras para si, a Neoenergia ela sabe muito bem aonde ela está amarrando o burro dela, pessoal. Outro ponto interessante é que a companhia estava com alto nível de alavancagem recentemente e por isso ela trouxe o Fundo Soberano de Singapura para dentro das suas operações. Isso permitiu a entrada de um cheque de 1,1 bilhões de reais no caixa da companhia agora no terceiro trimestre de 2023. E ainda trouxe para a jogada um parceiro de peso que vai ajudar a financiar os projetos futuros da empresa. Então, nesse acordo fechado entre a Neoenergia e o Fundo Soberano de Singapura, ele se propôs a participar conjuntamente em futuros leilões de transmissão no Brasil, em lotes que tiverem interesse mútuo. Então, olha só que jogada interessante. Um exemplo muito claro da atuação da Iberdrola é justamente a aquisição da SEB. Ela participa do leilão de privatização da SEB em Brasília, faz a aquisição do ativo e vem extraindo o máximo de eficiência, realizando todo o enquadramento regulatório, reduzindo os custos, aumentando a arrecadação. E é por isso que a Neoenergia Brasília apresentou um crescimento de 3 vezes do EBITDA em apenas 2 anos. Olha só, pessoal, o nível de eficiência que a Iberdrola consegue imprimir no ativo. Não é à toa que a gente está vendo essa margem líquida crescente. E é por isso que depois que ela compra a Neoenergia, a gente vê a empresa mudando da água para o vinho, né? Aumentando a sua margem bruta, reduzindo as despesas operacionais, evoluindo o EBITDA e no final das contas a gente tem um lucro líquido que cresceu 800% em 6 anos. Então um trabalho de primeira. E hoje a Neoenergia sendo negociada bem abaixo do seu valor de patrimônio líquido. Pessoal, então agora no terceiro trimestre de 2023, temos a Neoenergia entregando um excelente resultado, tá? A gente não vai olhar tanto para o EBITDA e nem para o lucro líquido, a gente vai olhar muito mais
para o EBITDA ajustado, já que esse resultado está bem impactado por eventos não recorrentes. Olhando para o EBITDA ajustado, a gente tem um crescimento de 4% no EBITDA, nós temos também aqui um bom controle de despesas operacionais, que na minha opinião é onde a empresa brilha mais, tá? Um forte controle de custos e despesas. Além disso, a empresa está conseguindo crescer bastante, tanto a energia total injetada, quanto a energia total distribuída e também crescendo bastante o número de clientes. Em contrapartida, o endividamento da companhia ele continua um pouco elevado, tá pessoal? Dívida líquida sobre EBITDA em 3 vezes, não chega a ser nível de alavancagem preocupante para uma empresa do setor de energia elétrica, porém, uma taxa de juros em 12,75%, que é a que temos atualmente aqui no Brasil, prejudica bastante o resultado financeiro da companhia, tá? Então, empresas alavancadas, elas sofrem muito mais em cenários de alta dos juros, que é o que estamos vivendo agora. Mas a perspectiva que a gente tem é de corte na taxa Selic e também o aumento do EBITDA da companhia, tá? Já que ela está realizando diversos reajustes tarifários. Então, o que a gente tem a longo prazo, pessoal, é redução de alavancagem, aumento de receita, aumento de caixa e os dividendos também deverão apresentar uma taxa de crescimento interessante para quem compra nos preços atuais. Então, como eu falei para vocês, a Neoenergia ela é uma holding, ela vai ajustando as suas controladas e gerando crescimento de EBITDA a longo prazo. Atualmente, ela realizou a revisão tarifária da Neoenergia Electro em São Paulo e também o reajuste da Neoenergia Brasília. Então, isso aqui vai aumentar as receitas da companhia. Outro ponto interessante é que a empresa continua crescendo. Fechou agora um evento de geração distribuída com a Comerc, que é uma empresa interessante que oferece um leque de opcionalidades em termos de geração de energia distribuída. Então, mais um ativo para o portfólio da Neoenergia que vai gerar receita a longo prazo. Então, o que vem penalizando a Neoenergia atualmente? O primeiro deles é o alto índice de inadimplência. Quando a gente pega aqui a provisão para crédito de liquidação duvidosa e compara os 9 meses de 2022 com os 9 meses de 2023, a gente vê um aumento nesse PCLD aqui de 28%. Então, a empresa está provisionando muito mais. Essa alta da inadimplência que está pegando o Santander e o Bradesco também está pegando as empresas de distribuição de energia. Outro ponto é o próprio endividamento, que acaba prejudicando bastante ali o resultado financeiro da companhia, já que 50% da dívida da companhia foi indexada ao CDI e à Selic, e a gente sabe que as receitas dela são majoritariamente indexadas ao IPCA. E a gente sabe, pessoal, que atualmente existe um forte descasamento entre o IPCA, que é a inflação, e a taxa básica de juros. E isso aqui prejudica bastante o resultado da companhia, principalmente considerando o fato de ela estar com alavancagem em 3 vezes. Mas quando você compra uma empresa, você não compra olhando para os problemas de curto prazo, você olha para as perspectivas de longo prazo e quando a gente vê o escalonamento dessa lucratividade, a gente percebe que a empresa tem sim apresentado um forte ganho de eficiência, muita qualidade dos ativos que ela vem adquirindo e colocando no seu portfólio. Um ponto interessante, pessoal, é que atualmente a empresa ela paga apenas 25% do seu lucro líquido, então ela paga o mínimo do mínimo em dividendos. E mesmo assim, se a gente considerar o que ela pagou nos últimos 12 meses, a gente está falando aqui de um yield de 6,5%, ou seja, R$ 1,15 por ação, para uma ação que cresce e paga dividendos. Então, bem interessante para o portfólio de longo prazo. Agora, quando a gente fala de valuation, eu gosto sempre de olhar para o método de Graham, que ele era um cara muito centrado, ele considerava bastante a margem de segurança para trazer um ativo para a carteira dele. Dessa forma, você comprando bem abaixo do valor do ativo, você aumenta demais o seu potencial de rentabilidade a longo prazo. Dito isso, qual seria o valor justo da Neoenergia? Pessoal, já falei para o pessoal do clube de membros, essa planilha aqui está disponível lá. Se você quiser ser membro do canal, você ajuda bastante esse canal a crescer e vai ter acesso a conteúdos diferenciados. Eu já falei lá no canal que a gente não vai utilizar esse 22,5, pessoal. A gente vai utilizar os múltiplos históricos da companhia. Então, estou trabalhando com um PL de 8 e um PVP de 1, que é o que eu pagaria para ser sócio da Neoenergia. E mesmo assim, vocês vão ver que a empresa está com desconto ridiculamente alto, tá? Então, vamos pegar aqui o lucro por ação, que ficou em R$ 3,89 nos últimos 12 meses. E vamos colocar aqui na nossa planilha. Agora a gente vai pegar o valor patrimonial por ação, pessoal. O valor patrimonial por ação da Neoenergia é R$ 23,07. Vamos aqui alimentar a nossa planilha também. A gente vai ver que o valor justo dessa ação, de acordo com os múltiplos históricos, ou seja, um PL de apenas 8 e um PVP de apenas 1, ela deveria custar R$ 26,79 com base no lucro que ela reportou nos últimos 12 meses. Hoje a ação está sendo negociada por R$ 18,00 e a gente tem uma margem de segurança de praticamente 50% para trazer esse ativo para a carteira e ser remunerado tanto pela valorização quanto pelos dividendos. E eu mostrei para vocês, a empresa está sendo massacrada pelo alto índice da inadimplência e por um alto nível de alavancagem. Mas a gente sabe que a longo prazo o crescimento do EBITDA vai trazer essa alavancagem para baixo,
A diminuição na taxa básica de juros vai contribuir também para desafogar a companhia. A gente deve ver um dividendo bastante interessante para quem compra nos preços atuais. Pessoal, se você gostou dessa análise e quer ter acesso a um conteúdo diferenciado, eu te convido a fazer parte do Clube de Membros. Por apenas R$ 2,99 você vai ter acesso a vídeos exclusivos que vão te ajudar a aprimorar o seu nível de análise fundamentalista e também acesso a algumas planilhas que vão te auxiliar na análise de ativos. Se fizer sentido para você, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu comentário para me ajudar e até o próximo vídeo.